pessoal, no vídeo de hoje eu vim fazer uma resenha do meu aspirador robô da Mundial. Quando eu comprei, eu postei no meu Instagram que eu tinha feito essa aquisição. E muita gente perguntou o que eu tava achando do robô. Então eu esperei usar bastante pra ter uma opinião bem formada e vir aqui contar pra vocês quais os prós e contras, pelo menos pra minha vida aqui útil, né, prática do dia a dia. Então eu resolvi vir aqui gravar esse vídeo e contar pra vocês o que eu tô achando sobre ele. Antes de começar a falar do aspirador, resolvi conversar com vocês sobre as minhas necessidades, por que eu resolvi adquirir esse aspirador. Primeiro que eu estou grávida, prestes a ganhar minha bebê, e eu quero, né, inclusive eu estou ainda à procura de eletrodomésticos e aparelhagens que possam me ajudar no dia a dia no meu pós-parto. E eu achei que o robô aspirador seria uma grande utilidade, né, seria de grande utilidade aqui pra minha casa, porque ele trabalha sozinho, é só carregar ele na tomada e depois deixar ele solto, que ele ajuda ali, auxilia no dia a dia. Então, já que eu entrei nesse assunto, né, ele carrega na tomada. Tem alguns aspiradores que são um pouco mais, custam um pouco mais caro, que eles sozinhos, na hora que tá acabando a bateria, eles vão direto pra base, se carregam lá e depois voltam, né, você consegue programar ele pra fazer as atividades ali domésticas do dia a dia. Esse aqui não, esse aqui ele tem o carregador, aqui, a gente coloca aqui nessa partezinha, tem aqui o lugar de acoplar, né, o carregador, e ele carrega aqui em casa por volta de 3 horas e 40 minutos. 3 horas e 40 minutos ele carrega por completo. No manual, ele tá escrito lá que ele carrega de 3 a 4 horas, aqui em casa 3 horas e 40 minutos eu já decorei. E trabalhando, né, passando o aspirador no chão, ele leva por volta de 2 horas aqui em casa para acabar a bateria dele. Então, assim, não é um aspirador que é pra ficar o dia inteiro aspirando a sua casa. Então, ele leva aí cerca de 2 horas para acabar a bateria e por volta aí de 4 horas para carregar. Ainda em relação à bateria, aqui a gente tem o botão de liga e desliga. Vou ligar aqui para vocês verem. Aqui ele tá dizendo que ele tá sem a bateria, quando ele tá vermelhinho. Quando ele tá funcionando, fica os dois botões, o verde e o vermelho, ficam funcionando. E quando acaba a bateria, ele dá 3 apitos. Então isso é muito legal, porque às vezes eu saio, deixo ele funcionando em algum cômodo. Quando eu volto, ele tá debaixo da cama, em algum lugar que eu não estou vendo. E pelo barulho eu consigo identificar onde ele tá. Então é muito legal esse barulhinho que ele faz quando acaba a bateria dele. Um ponto muito positivo dele é que ele também é 3 em 1. Então ele varre, ele tem essas vassourinhas aqui embaixo. Tá vendo? Que elas servem pra varrer mesmo o chão. Dá pra gente tirar, elas são acopladas. É muito fácil de limpar, de tirar e colocar de novo. Ele também tem um paninho, uma flanelinha, que dá pra colocar aqui, tem o lugarzinho de colocar a flanelinha. Então ele passa um paninho e aspira, né? Aqui é o lugar de aspirar, então vocês podem ver que é um compartimento pequeno, por isso ele não aspira partículas muito grandes. Então, por exemplo, pedrinhas, pedaços muito grandes de qualquer coisa que esteja no chão, papel, que seja grande, né, enfim. Então ele é ótimo para aspirar sujeiras, assim, pequenininhas, farelo, poeira ele aspira super bem, cabelo. E essas vassourinhas aqui ajudam, inclusive, nos cantinhos, né, que às vezes ele chega no cantinho, se ele tiver, dá pra aspirar ele sem a vassourinha também. Se ele tiver sem ela, às vezes não cata ali aquela sujeirinha que fica nos cantos, e ela ajuda nesse processo também. Ele também tem esse amortecedor aqui, ó. Então, ele chega, né, na parede ou nos móveis, se ele bate, ele tem esse sensor, essa sensibilidade, né, e aí ele volta e vai pra outro lugar, ele vira, enfim. Então, ele é super leve, gente, não deve ter nem 2 quilos, como vocês podem ver, carrega com uma mão, super levinho. Não machuca móveis, não machuca parede, porque ele é super sensível, olha só, muito tranquilo. E ele também tem 3 ciclos, então você deixa ele lá, né, não dá pra gente programar ele pra ele ir nos lugares que a gente quer. Então ele tem 3 ciclos já que vem programados dentro dele. Ele anda em linha reta, então ele faz todo o cômodo, né, ele faz todo o cômodo, em zigue-zague também. Depois ele anda em espiral, então ele faz a espiral. Depois eu vou colocar ele pra vocês verem funcionando. E também os cantinhos, então ele vai batendo assim na parede e vai andando e catando toda a sujeirinha dos cantinhos. Então são 3 ciclos pré-programados, não tem como a gente programar o aspirador, né, pra poder fazer a manutenção do jeito que a gente quer. Então ele vai fazendo conforme ele vai reconhecendo o ambiente. Embaixo dele também tem uns botõezinhos aqui
aqui, tem aqui em cima e aqui também. São 3 botões pra gente colocar, ele tem uma sensibilidade para lugares altos. Então, por exemplo, ele percebe se ele tá perto de uma escada, ele volta, tá? Então ele tem essa sensibilidade. E por último aqui, pra gente terminar a resenha dele, vou mostrar o compartimento onde fica a sujeira, que é super simples de limpar também. Então a gente tira essa capinha aqui. E aí tem esse compartimento aqui, que é onde fica armazenada a sujeira. Vou mostrar pra vocês. Você abre, aí tem um filtro, o meu tá bem sujinho, mas dá pra gente limpar com uma escovinha, dá pra gente limpar com uma escovinha. O meu tá bem sujinho, porque eu uso bastante. E aí você abre aqui, ó, tem um filtro, tá vendo? Tá bem sujo o meu. E aí a sujeira fica aqui dentro. E aí é só jogar fora no lixo, normal. Dá pra lavar, né, esse compartimento. E o filtro a gente passa uma escovinha, como eu falei. Aí é só fechar aqui de novo, não pode esquecer isso aqui, né? Colocar esse aqui. Aí você coloca aqui dentro. Coloca aqui e fecha a tampinha de novo. E tá pronto para uso. Bom, pessoal, em relação a barulho, que eu sei que tem muita gente que tem esse receio. Ele tem um barulho leve, eu considero, assim, muito tranquilo em relação a outros eletrodomésticos. Tem um barulhinho, sim, mas eu não considero algo que atrapalhe, enfim. E outra coisa, gente, não pode molhar. Então tem que tomar muito cuidado se você for utilizar em banheiro, na cozinha, em lugares que possa estar molhado, né? A flanelinha dele, o paninho, pode usar umedecido, mas também tem que tomar cuidado. E eu, sinceramente, não utilizo. Eu utilizo ele mais como aspirador mesmo. E se for utilizar, teria que ser depois ele aspirar, né? Aí, normalmente já acabou a bateria, enfim, aí eu acabo não utilizando a flanelinha. Então, é algo pra mim que, essa terceira opção, né, não é algo que eu utilizo tanto no meu dia a dia. E também, se for utilizar, não pensem que vai ser, assim, uma super passada de pano, né? Inclusive, esse aspirador, já vamos para o último questionamento, né, que todo mundo me fala, e aí, vale a pena? Ele aspira mesmo, né? E sim, como eu falei, ele aspira o pó, né, do dia a dia, para uma manutenção, assim, do dia a dia mesmo, não é para utilizar em faxina pesada. Se você pensar em utilizar ele como o aspirador principal da sua casa, talvez não satisfaça a sua necessidade. Mas, pro dia a dia, pra manutenção da casa, eu achei ele excelente, era o que eu tava precisando. Então, a gente faz faxina aqui em casa uma vez a cada 15 dias. Então, assim, pra manter a casa limpa no dia a dia, eu super utilizo ele. Todos os dias, praticamente, eu utilizo. Eu deixo ele, eu estipulei, assim, mais ou menos, né, por dia, em qual cômodo eu vou utilizar, né, a quantidade de tempo. Então, eu coloco um apito no meu celular. Aí, a hora que deu o tempo ali daquele cômodo, eu vou lá, desligo, coloco ele no outro cômodo. E assim eu vou, né, conseguindo dar continuidade aqui na limpeza e na manutenção da minha casa. Mas não é um aspirador para limpeza pesada. Ele vai aspirar só aquele pó do dia a dia, poeira, farelinho. Às vezes cai um farelo de pão na cozinha. Às vezes você vai furar a parede, cai aquele farelo da parede. Enfim, né, esse tipo de coisa sim ele aspira. Agora, partícula muito grande, ele não vai aspirar. Pelo de cachorro, eu tenho 2 cachorras aqui em casa, suja muito, elas soltam muito pelo, então, pra mim, assim, tá sendo excelente esse aspirador nesse sentido, tá? Pra fazer a manutenção, me auxiliar no dia a dia. Então, pessoal, pra finalizar esse vídeo, né, essa resenha do aspirador robô da Mundial, o que eu tenho pra falar de prós e contras? Vou falar dos contras primeiro, né, que eu acho que é em relação à bateria, que ela demora bastante pra carregar e não demora a mesma quantidade de tempo, né, em uso. E também ele às vezes fica muito tempo num lugar só, gastando a bateria num lugar só, enquanto ele está reconhecendo ali o ambiente. Mas é um robô, né, que tem um custo-benefício maravilhoso, um dos mais baratos aí do mercado, que super atendeu as minhas necessidades. A minha casa é grande e eu fiz um planejamento para ele, assim, por dia e por cômodos. Eu não deixo ele na casa toda, trabalhando né, na minha casa inteira, que não fica uma limpeza ideal. Então eu coloco ele por cômodos, por exemplo. Na segunda-feira ele fica no meu quarto, nos quartos, no quarto do Lucas, né, no quarto da Clara, que vai ser a minha bebezinha que vai nascer logo,
sala de TV. Aí depois no outro dia eu coloco ele na cozinha, na sala de jantar e assim por diante. Então eu fiz um planejamento para que ele atendesse as minhas necessidades. E tá super funcionando aqui em casa, tá? Então recomendo quem tem essa vontade de comprar para manutenção, né, auxiliar no dia a dia, é super útil. Para limpeza pesada, não recomendo. Aí teria que ser realmente um outro tipo de aspirador, enfim. Daí a gente pode estar conversando também no próximo vídeo sobre isso, tá bom? E no mais, acho que eu falei tudo que eu tinha para falar desse robô aspirador da Mundial. Se ficou alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, deixa aqui nos comentários para mim que eu vou responder com o maior gosto. E vou deixar aqui no box de descrição desse vídeo o link para compra desse aspirador com preço super acessível. Cliquem aqui embaixo, então, para vocês terem acesso ao valor bem legal. E qualquer coisa, entre em contato, tô sempre à disposição. Obrigada por assistir até aqui, deixe seu curtir aqui pra mim, se inscrevam aqui nesse botão em vermelho aqui embaixo do vídeo. E é isso, pessoal. Um abraço, até o próximo. Tchau, tchau. Então aqui, como vocês podem ver, eu acabei de ligar o aspirador e ele vai começar a primeira parte do ciclo, que é andar em linha reta. Aí quando ele encontra, né, algum obstáculo, ele bate lá o amortecedor dele e vira, e vai para o outro lado. Aqui, a segunda parte do ciclo, o aspirador começa a andar em espiral, ele vai aumentando o tamanho da circunferência que ele faz. E aqui, por último, ele vai batendo nos cantinhos, vai deixando tudo bem limpinho. E pra gente finalizar, um pouquinho do barulho que ele faz.